Desde que o Botafogo foi campeão da Libertadores e também brasileiro, se levantou muito esse questionamento a respeito das SAFs no Brasil, já que até pouco tempo só Flamengo e Palmeiras dividiam ali os títulos mais importantes, com exceção de um ano ou outro. Mas, via de regra, Flamengo e Palmeiras pela sua capacidade de investimento e organização financeira. Os outros clubes não conseguiam se aproximar. E, depois disso, com a lei da SAF e o advento das SAFs no Brasil, começou a se questionar. Mas, precisamente agora, com o Botafogo campeão, tem essa discussão. Será que a SAF ela é a solução para os clubes conseguirem ser mais competitivos, principalmente frente a um Flamengo que tem uma capacidade de arrecadação muito grande? Bom, eu diria, e esse é o ponto de inflexão que eu quero levantar aqui nesse vídeo, eu diria que as SAFs são para aqueles clubes que não têm a capacidade de andarem sozinhos, desculpem, e também não têm a competência para gerir os seus ativos de forma que gere receita suficiente para que sejam clubes autônomos do ponto de vista financeiro. É muito mais cômodo você ter uma solução mais fácil, você ir pelo caminho mais fácil do que cortar da própria carne, fazer o mais difícil, mas esse mais difícil vai te manter de forma sustentável, te manter competitivo a médio e longo prazo. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, para que você que gosta do conteúdo e do meu trabalho ajude ao crescimento do canal. E tão importante quanto é o like, portanto peço ajuda para deixar o joinha. O like é muito importante porque ele permite que esse vídeo alcance um número muito maior de pessoas. E eu preciso do seu like, do seu joinha. Claro, comente aqui se você concorda ou se você não concorda com algo que foi abordado. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. Portanto, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, a SAF é a solução? Eu estava dizendo aqui que a SAF é justamente para aqueles clubes que não conseguem, não têm uma capacidade de andar sozinho, andar com as próprias pernas. Por uma razão ou por outra, não importa, mas não tem essa capacidade. Mas ela não é uma solução para clubes, por exemplo, como o Flamengo, que tem uma capacidade enorme de geração de receitas e que não precisa se transformar numa SAF para se profissionalizar. Claro, por exemplo, Botafogo era um clube que vivia brigando para não cair ou, quando estava na segunda divisão, para subir, mas sempre nos extremos, né? Não era um clube protagonista de forma alguma, nem perto disso. Isso está acontecendo com o Vasco, que já foi um grande clube e que tem ativos muito preciosos, tem uma torcida nacional, é a quinta maior torcida do Brasil. Mas de longe ele não consegue gerir esse ativo tão importante, entre outros. Ele não consegue também sair da situação financeira em que se enfiou nas últimas décadas. Então, para o Botafogo em especial, que é um clube que, na minha opinião, não tem uma capacidade de geração de receitas, pelo menos nesse momento, tão grande para se colocar um nível de competição com o Flamengo, com o Palmeiras, como está hoje, principalmente porque era um clube que não tinha protagonismo algum. Claro que qualquer coisa é melhor do que era antes. Inclusive a SAF agora para os botafoguenses é um sonho. Eles não teriam chances alguma de disputar uma Libertadores como disputaram e ganharam. Ah, mas a SAF do Botafogo talvez não se sustente por todo esse problema que está acontecendo com o Lyon. O texto vai tirar os investimentos e já está tirando, já está vendendo jogadores. Ok, tudo isso é verdade. O Botafogo não tem uma capacidade de se manter a médio e longo prazo competitivo, dependendo da decisão que vai ter a hold que o administra. Mas pelo menos já ganhou algo que ele não sonharia ganhar em 50 anos, não é verdade? E isso pode se projetar também para outros clubes. O Vasco está nesse caminho. O Vasco não consegue andar com as próprias pernas, por mais incrível que pareça, diante de um ativo importante como sua torcida, mas não consegue. E provavelmente o caminho da SAF é uma das alternativas. De novo,
Os clubes sempre preferem as decisões mais fáceis para dar uma satisfação para a sua torcida, ao invés da decisão mais correta, mais assertiva, por mais que isso tenha que cortar da própria carne. Quem fez isso foi o Flamengo. E o Flamengo, um clube disparadamente com a maior capacidade de arrecadação, um clube que está entre os clubes mais ricos do mundo em termos de geração de receitas. Isso aí nos levantamentos que consultorias importantes têm feito, como a Deloitte, por exemplo, a KPMG, enfim, consultorias especializadas também no mundo do futebol têm atestado isso. O Flamengo tem uma capacidade enorme de geração de receita, muito mais do que gera hoje. É um clube financeiramente saudável e com uma torcida, além de grande, com muita representatividade. O Flamengo tem números ativos. Esse é um clube, é um caso específico que não pode ver a SAF. Você não precisa ver a SAF para você gerenciar, para você profissionalizar o seu futebol, a sua gestão. O que você precisa é profissionalizar os seus funcionários, tirar os funcionários amadores. Você precisa profissionalizar os processos de gestão e para isso não precisa vir a SAF. Por exemplo, os 3 clubes entre os 5 mais ricos do mundo, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique, não são SAF. São clubes, estão entre os 5 clubes mais ricos do mundo. 3 dos 5 clubes mais ricos do mundo, isso é muito importante, não são SAF. São clubes modelos associativos. Embora o Bayern de Munique tenha ali uma parte do seu capital destinada a investimentos externos, investidores, né? Mas o controle é do Bayern de Munique. Então, 3 clubes entre os 5 mais ricos do mundo são modelos associativos, né? Então, o mercado está aí dizendo que não precisa virar SAF. Agora, marcas que não têm projeção, capacidade de geração de receita, como era o Manchester City antes do fundo árabe ir lá e comprá-lo, aí tudo bem, isso meio que se assemelha ao Botafogo. O Botafogo dificilmente teria, pela projeção da sua torcida, obviamente, ativos o suficiente para ser um clube forte como tem sido agora. Embora eu acredito que nos próximos anos não vai ser, porque o fundo de investimento, ou melhor, a holding que o administra, vai direcionar recursos para o Lyon, que é o clube mais importante do cenário dos clubes que estão nessa holding, né? E esse é um outro ponto que deve ser questionado. A SAF, ela é garantia de investimento, mas que o dono vai querer ter um retorno. Ele não vai querer ter um retorno esportivo somente. O retorno financeiro se sobrepõe ao retorno esportivo. Em clubes como o Flamengo, que podem ser geridos e devem ser profissionalmente, em clubes como Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique, o retorno esportivo sempre vai se sobrepor ao retorno financeiro. E no caso do Botafogo, você não tem garantia que ele vai ser consistente, que ele vai ser competitivo pelos próximos anos, a médio e longo prazo. Muito pelo contrário, o provável é que não seja, porque certamente os recursos da holding que o administra vão ter que ser direcionados para outros clubes também. Ainda mais que o Textor está comprando, pretendendo comprar outros clubes na Europa, em especial na Premier League. Então é claro que esses recursos vão ser direcionados para esses clubes que estão nesse mercado. E o Botafogo corre um sério risco de não ser tão competitivo como é hoje, né? Porque os recursos vão sair. Não tem uma garantia de competitividade, de ser forte a médio e longo prazo. Ah, Diogo, mas o clube associativo também não tem. Não tem, mas um clube como o Flamengo é mais provável que seja competitivo durante décadas e décadas e décadas. Sempre um ponteiro, sempre um clube hegemônico, da mesma maneira que é o Real Madrid, que é o Bayern de Munique. Então, tem essas vertentes que precisam ser consideradas, né? A SAF é uma solução imediata para aqueles clubes que não conseguem sair do buraco em que se meteram, ou clubes que são fracos, clubes que não têm uma capacidade, uma representatividade grande da torcida, tem torcidas pequenas, né? É um clube com pouca representatividade. Não estou falando que o Botafogo é um clube de representatividade pequena. A gente viu agora, na final em Buenos Aires, a quantidade de torcedores do Botafogo que estavam presentes. Mas o Botafogo, por uma combinação do buraco em que se meteu, mais uma torcida que, embora grande, não é uma torcida suficientemente grande para gerar receitas que o coloquem na prateleira de cima do futebol brasileiro. Então o Botafogo é um desses casos.
né? Toda a situação que ele se meteu, combinada à situação da sua torcida, que é grande, mas não o suficiente para colocá-lo nas pontas da competição, nas prateleiras lá em cima da competição, ou seja, não é grande o suficiente. Então, é até entendível recorrer ao modelo de SAF, mas clubes como o Flamengo, com uma capacidade enorme, uma geração de receita, um ponteiro, uma potência econômica, só precisa se profissionalizar e criar processos, parâmetros para que, principalmente, não vire uma SAF. Uma SAF no Flamengo seria muito perigoso, né? E outros clubes também podem se colocar assim na situação do Flamengo. O Corinthians é um clube que tem a segunda maior torcida do Brasil, mas é um clube que é muito prejudicado pelo amadorismo da sua gestão. É aquela questão, representatividade, ativos que você tem, mais uma combinação de uma gestão ruim, podem te colocar nesse sentido de SAF. Agora, é muito importante que mesmo para clubes que têm aí uma torcida não muito grande, representativa, ou uma situação financeira muito complicada, existem outros caminhos, só que esses caminhos são mais difíceis. É aquilo que eu falo sempre, todos querem ser Flamengo, mas ninguém quer fazer o que o Flamengo fez, cortar na carne, enfrentar o problema de frente. Bom, ainda haverão muitas discussões em relação a SAF, mas para mim fica muito claro que SAF não é um modelo interessante para clubes do tamanho do Flamengo. Podem ser para clubes menores, porque aquilo que a gente fala, para cada pé um tamanho de chinelo diferente. Cada pé vai encontrar seu chinelo. O chinelo do Flamengo definitivamente não é virar uma SAF. O Flamengo é muito grande para isso. Agora, outros clubes, a discussão é diferente. A gente tem que entender que cada um tem uma situação particular, tem uma solução diferente, tem uma característica de torcida, tem uma característica ali da parte política, e aí não dá para se aplicar. Existe sim um modelo que o Flamengo implementou que poderia ser visto e tentar ser copiado, que é uma gestão séria, uma questão de você controlar suas dívidas, pagar seus credores, priorizar gastar aquilo que você arrecada e ir crescendo gradativamente. Eu entendo que alguns clubes demorariam muito para fazer o que o Flamengo fez, porque não tem o potencial de arrecadação que o Flamengo tem. Mas o modelo está aí. Eu sei que é difícil, por isso nem todos fazem. Correm pela opção mais fácil. SAF, para mim, é um desses casos. Ela pode ter um retorno ali, perto, mas não um retorno a longo, médio prazo. O Vasco é um desses clubes agora que não conseguem andar pelas próprias pernas e certamente vai incorrer nessa questão da SAF, que é a única maneira de ele tentar retornar ao protagonismo que um dia já teve. Outros clubes vão discutir algo semelhante. O Internacional está passando por uma discussão muito grande agora, muito em função de ter se metido na LFU e por tudo que está representando esse contrato com a LFU, que vai descolá-lo em algum momento do Grêmio, que fechou com a Libra. E o Internacional, por exemplo, está precisando de dinheiro agora para pagar as contas do início do ano que vem. Eu estava vendo aí algumas rádios gaúchas e está nessa dificuldade. A SAF já começa a discutir lá. Você viu? Os clubes fazem besteira, não tem ativo suficiente para gerir, ou se tem, não gera de forma adequada, começam a errar, fazer besteira, como foi esse contrato com a LFU, e depois que fazem a besteira, recorrem sempre à alternativa mais fácil. A alternativa mais fácil pode te dar um alívio pelo momento, mas pode ser prejudicial lá na frente. E depois ninguém entende por que o Flamengo ele é tão hegemônico no ponto de vista de gestão e de distanciamento de descolamento financeiro. Mas é isso. Quero saber a sua opinião, então deixe aqui seus comentários, muito, muito importantes seus comentários, a sua inscrição no canal, o like, o joinha que eu venho falando sempre, compartilhe esse vídeo e até a próxima.